Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Siqueira, sou Salesforce MVP aqui de Tampa, Flórida. E esse é o nosso evento MVP Office Hours, que acontece a última quinta-feira do mês. É um evento promovido pelos MVPs, mas não é exclusivo a MVPs. Qualquer pessoa pode participar. Então, não existe pergunta difícil, não existe pergunta fácil. A gente se preocupa aqui em ajudar todo mundo, quem está começando. Quem já tem bastante experiência sempre aprende. Então, é isso aí. É um evento para todo mundo, né, que fala português. A gente tem muita gente, às vezes, que entra sem falar português e eu faço as traduções. E eu recomendo que o pessoal passe isso aí para o resto dos amigos, né? Então, o dia de hoje é 27 de fevereiro. Esse aqui é o nosso Twitter, MVP Oficial aos Português. Aqui está o meu Twitter, a.k.a. Carioca. Vocês podem obter mais informações sobre os nossos eventos aqui na comunidade Trailblazer. Está aqui o link. Ou mvpoficial.info. E ainda tem aqui embaixo o nosso canal no YouTube. Então, tudo que a gente fala aqui hoje vai estar sendo gravado. Posteriormente, eu coloco no canal YouTube. Ok? Ok. A gente fala que os eventos, né? Então, esses links aqui são todos os eventos, os primeiros são todos os eventos que a Salesforce em si promove, tá? Esse segundo link são os eventos relacionados com Customer Success, que é uma outra parte da Salesforce que eles também promovem. E aqui os calendários de eventos Trailhead que acontecem ao redor do mundo, que a Salesforce promove. Ok? Existem os famosos Dream Events, que são os eventos criados pelas comunidades. É uma coisa que a Salesforce ela não patrocina. O único patrocínio que ela faz, ela manda assim, swag, e manda uma ou duas pessoas para ser um keynote, um palestrante. Mas fora isso, eles não patrocinam. Tá? Então, tem esses dois links aqui. Então, desses eventos que a gente sabe, a gente sempre procura aí, promover, porque pode ter que ser alguém que esteja viajando, ou tem um amigo, alguma coisa assim. Então, esses aqui são os eventos que a gente está sabendo que estão ocorrendo. Ou seja, nesse sábado acontece o primeiro aqui na Albânia, depois em março tem no Canadá, Áustria, Londres, Atlanta e, por fim, está muito importante, é o chamado World Tour Day, em São Paulo, Brasil, que é um evento de um dia, acontece numa quarta-feira. Seria bom se tivesse eventos maiores no Brasil, mas infelizmente não acontece isso. É uma coisa que eu já batalhei para fazer um Dream Event, tipo Rio, São Paulo, até mesmo no Recife, mas o pessoal realmente não se tocou. Então, eu não posso eu daqui dos Estados Unidos tentar fazer as coisas acontecerem, mas é uma coisa que o pessoal que está aí no call é bom espalhar, disseminar, porque faz parte, né, para ajudar. E vocês podem obter mais informações, né, de todos os eventos que acontecem aqui, nesse link, Feature Groups. E, como eu disse antes, tem a comunidade Trailblazer Community Groups. Vocês veem que tem grupo do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte e ao redor do mundo. Ok? Ok. Como eu disse antes, isso acontece a última quinta-feira do mês. O próximo será dia 26 de março. Vocês estão aqui hoje é porque conseguiram se registrar. Caso queiram passar para alguém, está aqui esse link para as pessoas se registrarem. É uma discussão aberta de perguntas e respostas, onde todos participam. Fazemos gravação que será compartilhada na comunidade, tá? Na comunidade Trailblazer, Sucesso Trailblazer, que é o MVP of Sales português, no YouTube e no Twitter. Então, por que a gente está fazendo gravação, isso vai ser liberado? Se você quiser compartilhar a sua tela, você pode compartilhar a sua tela, mas tome cuidado com o que você vai compartilhar para não compartilhar dados privados, né? Tipo carteira de identidade, endereço, nome de pessoas e coisas assim. Tá bom? A gente pede que as pessoas desliguem seus microfones para não ter distúrbio nenhum, barulho. Para fazer suas perguntas, você levante a sua mão no chat. Faça uma apresentação breve de quem você é. Olha, meu nome é tal, sou de tal lugar e é isso aqui que eu quero perguntar, quero comentar. E use o chat também para postar recurso. Eu posso estar, às vezes, falando, alguém está falando alguma coisa, mas você tem uma ideia ou um recurso, você tem uma resposta de algo que foi perguntado, você colocar aqui no link. Tá? E o grupo MVP, esses eventos MVP são mundiais. Então, o que acontece? O MVP oficial em inglês acontece a primeira e terceira sexta-feira do mês. O EMA, que é na Europa, varia.
E o APEC é na Ásia, Austrália, também varia de tempos em tempos. Cada mês eles colocam uma data diferente. Tá? E que são as hashtags que a gente usa nos nossos eventos. MVP of Hours Português, hashtag Aprendendo Juntos e hashtag Falamos Português. Alguma pergunta, algum comentário por enquanto? Não. Ok, Tranquilo. então, por enquanto, o evento está aí aberto para quem quiser. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que esteja aí na dúvida, a gente está aí para isso mesmo. Quem se habilita? Quem é o primeiro? Vamos lá, Gilberto. Igor, você. Carlos, eu tenho uma pergunta. Eu reparei que recentemente você adquiriu algumas certificações da Copado, né? Isso. E eu tenho muito interesse em aprender metodologias Agile, né, para Salesforce. Principalmente porque em Agile muitas pessoas utilizam o Scrum, né, com releases, geralmente sprints de 2 semanas. E eu reparei que você tem esse certificado novo, né? Você pode falar um pouquinho sobre o que você tem aprendido em relação a Agile e releases para o Salesforce? Tudo bem. Deixa eu então esclarecer aqui. Agile versus Copado. O que acontece? Agile é uma metodologia, tá? Agile é um grupo de best practices, né, ou como se diz em português, melhores práticas de como se desenvolver. Então, o que acontece? Numa metodologia de desenvolvimento tradicional, que a gente se chama, em inglês, é waterfall, e no português seria o cascata, né? Se você tem 10 etapas, você tem que fazer uma depois da outra. Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5, até a 10ª, sem poder pular. No ambiente Agile, não acontece isso. Elas são concorrentes. Ou seja, se você tem de 1 a 10, você pode fazer a 1, a 5, depois a 2 e a 7, e assim por diante. Então, o que acontece? As diferenças aqui. Um momentinho, pessoal. Am I good here? Because I saw something here about... Okay. There's from 4:30 to 5 o'clock. Okay, and we have an event to start at 6. You should be here. That's the developers. You should be here, and some of your people should be here as well. We need to make an announcement here on the event. Pessoal, me desculpem, é porque eu tô no local que é um dos nossos patrocinadores, mas o que acontece? O Agile é uma metodologia de desenvolvimento, tá? O que é o Copado? O Copado, ele se utiliza de algumas coisas, mas o Copado não o Copado é um release management, tá? Ou seja, é uma version controle de implementação. Então, o que acontece? O Copado, a base do Copado são user stories. As user stories é uma peça fundamental do ambiente de Agile, onde é que você escreve as suas histórias, você faz os seus sprints, você faz os seus projetos e assim por diante. Então, para esclarecer para você, Igor, Copado não é que não seja Agile, e usa os fundamentos do Agile, mas o Copado não é uma metodologia, o Copado é um produto de release management, ou seja, change control. Ou seja, você esquece change sets, esquece Ants, esquece Jenkins. Você passa a usar tudo em cima do Copado. Deu para entender a diferença? Sim. Então, esse é o lance básico. Se você está querendo aprender mais sobre Agile, você tem que dar uma olhada. O Trailhead tem alguns tópicos, você pode procurar isso em outros lugares, tá? Mas Copado seria mais chamado DevOps, ou seja, todos os passos, todas as metodologias, todas as precauções que você deve ter no teu processo. Então, como seria um DevOps? Você fala assim, eu estou com um problema aqui, eu estou com um bug em produção e eu preciso resolver isso. Qual seria a coisa lógica? Você, numa metodologia Agile, você ia criar uma história e ia dizer assim, olha, para
atender a minha chefe do departamento pessoal, eu preciso incluir o CPF em uma tela. Tá? Então, isso aí basicamente seria uma história. Você cria a história e depois você vai passar isso para alguém do seu time, seja ele um developer ou seja ele um admin. Então, essa pessoa vai fazer isso numa sandbox, no ambiente normal, ou se estiver usando Salesforce DX, vai fazer uma scratch org. Essa pessoa vai e começa a fazer cria ali o seu código, faz as suas alterações. Depois disso, ela vai migrar isso, vai fazer seu teste ali próprio no seu ambiente pequenininho, mas depois disso ela tem que migrar isso para um outro ambiente. Seria de qualidade, UAT ou integração, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Num ambiente normal, você estaria fazendo isso ali, tá, eu vou anotar aqui no meu Excel. Fulaninho, Pedro vai estar mexendo nessa tela. Né? Então, depois que Pedro fazer isso, ele tem que fazer um change set para fazer uma migração disso do ambiente dele de sandbox para outro environment. O que acontece com o Copado? O Copado está tudo englobado. O Copado tem tudo isso, porque o Copado é 100% Salesforce, criado em cima do Salesforce. Todos esses passos, você faz isso dentro da Copado, sem ter necessidade de você usar change sets, nada disso. É tudo point and click. Beleza? Deu para ver a diferença do que é Agile, a metodologia, e Copado como produto? Sim, obrigado, Carlos. Não, por nada. Eu vou colocar aqui um link depois para você, para quem quiser dar uma olhada, para aprender mais sobre o Copado. Inclusive, a gente está assim, incentivando as pessoas a se inscreverem na academia, de graça, fazerem o treinamento e, de repente, aí pegar uma certificação. Ok? Beleza, Igor? Obrigado. Uhum. O que mais, gente? Vamos conversar, porque esse aí foi um bom tópico. Carlos, tem, na verdade, dois assuntos aqui que eu queria saber se você consegue falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, eu tento acompanhar na medida do possível novidades da release, né? Principalmente da parte de service e sales, mas no momento eu vim aqui agora para um projeto onde é basicamente Marketing Cloud. E eu ainda não consegui olhar, enfim, o que tem de novidades. Eu não sei se você sabe citar pelo menos principais tópicos aí referente a Marketing Cloud de interessantes, algumas coisas que é, sei lá, bom tomar cuidado, alguma mudança importante. Não sei se você consegue falar um pouco sobre isso. E outro Olha, ponto também. Bom, pode falar. Market Cloud, eu sou um zero à esquerda. Nunca vi mais gordo, nunca toquei, cara. Esse é uma coisa que é um produto relativamente novo. Caso você não saiba, ele é relativamente novo. Ele não é 100% Salesforce. Esse é um produto que a Salesforce comprou, né? Que acho que é o Datorama, né? Então você tem B2B, tem B2C, mas Exact realmente eu Target, né? posso. Hã? Exact Target, né? Antigo. Esse aí era das antigas. Sim. Esse era, se não me engano, era o B2C. Eu nunca sei Certo. qual que é qual, mas depois foi comprado a Deitorama, alguns anos atrás. E compraram umas Tá. outras empresas aí. Mas realmente eu nunca ouvi nada sobre eu nunca toquei, realmente não tem nada que eu possa te dizer. Não, tá Então, ok. a menos que o Igor, você sabe alguma coisa de Market Cloud? Nós acabamos de adquirir Marketing Cloud e tem uma admin no nosso time aqui que começou a utilizar, mas eu também não tenho muita familiaridade com o Marketing Cloud. Tranquilo. Não, Muito bem. ok. Bom, outro ponto, cara, que eu queria ver se você consegue explanar um pouquinho é referente a integrações. Boas práticas, enfim. Eu vim de uma implantação bem conturbada agora, onde a gente não tinha desenvolvedores muito sêniores, né? E a gente sofreu um pouco nesse assunto de integração, limites e tudo mais. Eu sou mais da parte funcional, enfim, essa parte mais back-end. Tentei ajudar no que foi possível, mas tive muita dificuldade. Então, numa próxima aí, eu queria conseguir dar um pouquinho mais preparado. Se você conseguir dar um norte aí, o que que é bom saber, o que que é bom tomar cuidado, o que que é bom ter pontos de atenção referente a integrações, APIs e tudo mais, limites, enfim. O
que você conseguir falar já agrega. Colocar aqui no texto, na agenda, para que a gente não perca tudo. E o que a gente não consegue resolver aqui no call, Gilberto, a gente procura colocar depois, pelo menos responder depois no chat, tá? Ok. Tá, e agora, voltando à sua pergunta, era sobre melhores práticas de integração, é isso? Isso. Tem um amigo que eu estou esperando ele entrar no call aí, deixa eu ver se ele entra. Nosso amigo Fernando. O Fernando faz muita coisa de integração. Aqui é o Vicente. Boa tarde. Oi, Vicente. Boa, gente. Chegou em boa hora. Então, o Gilberto está perguntando. Diga, Vicente. Qual é a dúvida aí de integração? Eu participei. Tá, não. Vamos por parte. Você chegou agora. Vamos por parte. O Gilberto estava começando a perguntar alguma coisa aqui. Ele está dizendo que ele é relativamente novo nessa área. Então, Gilberto, coloca novamente a sua pergunta aí, suas melhores práticas de integração. O que você está tentando prevenir e se planejar? Uhum. Boa tarde. Com Salesforce eu trabalho há um tempo, mas em projetos que exigiu muito sobre dessa parte de integração, ainda não tinha passado por uma experiência como eu passei recentemente. Então, assim, a gente teve problemas com integração referente a limites, referente a APIs em grandes volumes, APIs com muitas requisições. Então, por exemplo, a gente teve em um ambiente mais controlado de teste, a gente não teve problemas com grandes volumes de requisições. Porém, quando a gente fez a virada para a produção, a gente teve volume altíssimo de requisições por hora, esbarramos em limites, volumes de dados também, esbarramos em limites também, coisas que a gente, eu não tinha passado por isso ainda, e eu comentei com o Carlos, a equipe de desenvolvimento nossa, ela não era muito sênior, então ela também não conseguiu se antecipar a algumas coisas que poderiam acontecer. E aí, mais entender um pouquinho do que são boas práticas, pensar antes de criar uma integração, enfim, esse tipo de coisa. Tá, com certeza o Vicente vai ter as dicas. Eu posso dizer de antemão, já que você falou, isso aí funcionou antes, mas quando chegou na produção não funcionou. Isso é indispensável que você tenha um bom arquiteto, tá? Você fala assim, mas a minha empresa é pequena. O que acontece é que você tem empresas pequenas, você tem um developer, né? Ou seja, é um administrador e um developer. O cara tem que fazer tudo. O cara ou a pessoa, ele ou ela, tem que chutar com as duas, tá? E isso é uma coisa que você tem que vender dentro da empresa, que você tem que ter um admin, pelo menos um admin, né? Nem sempre você precisa de um developer, mas a partir do momento que a tua equipe começa a crescer, você vai ter que precisar de um developer, porque nem tudo você consegue fazer por simplesmente point and click. Tem outras coisas que, mesmo que você consiga fazer por point and click, é mais negócio você fazer por programação, por Apex. Tá? E quando chega numa situação dessa, você tem que ter um arquiteto, porque o arquiteto vai estar vendo as coisas. Você, como é um admin, você está vendo, bom, eu só vou olhar para mim, só vou olhar aqui para a minha organização do meu Salesforce. Mas o arquiteto ele vai falar assim, então, tudo bem, eu tenho aqui o meu Salesforce, mas a minha empresa, o IT da minha empresa não é só Salesforce. Eu tenho um RH, eu tenho um manufacturing, né, uma manufatura, eu tenho aí uma parte financeira. Então, essa hora é que o arquiteto veste a camisa, põe o chapéu de arquiteto e vai determinar, vem cá, qual é isso aí? E vai começar a fazer essas projeções. Você pensa assim, olha, no meu ambiente, eu estou fazendo aqui teste aqui, eu vou mandar 100 e-mails por dia. Mas na produção, qual é a realidade disso aí? Né? E aí você começa a bater nesses limites. Então, você tem que ter esse arquiteto para determinar e sentar e ver realmente, em casos reais, quais os volumes de dados, né? Para poder desenhar bem o sistema, para você ver, ter uma base de dados, um modelo de dados confiável, porque não adianta também você criar
um relacionamento, você vai falar assim, ah, tá, eu vou ter uma conta e na minha conta eu vou ter 50 mil contatos. Isso aí acaba um negócio chamado data skewing, que acaba com a vida do teu sistema. Né? Para você fazer um relatório também, começa a complicar. Então, acho que a base principal é você envolver, no início, você já envolver um arquiteto para que ele possa ver a parte técnica do projeto. Mas eu deixo o Vicente aí das opiniões, que eu tenho certeza que ele tem mais experiência nisso. Vicente? Pois é, integração, iria até além do que o Carlos falou, porque atualmente a gente vem sugerindo, além do administrador e a pessoa que vai fazer desenvolvimento, né, o arquiteto, olha, se você precisa ter alguém especializado em integração, porque você tem tantas maneiras de fazer essas integrações e as variáveis são demais, porque tem empresa que usa algum tipo de middleware, né? Que puxa a informação do outro sistema e te põe disponível para o Salesforce. Ou você pode pegar e do Salesforce ir direto acessar os outros sistemas. E da maneira que você faz isso, né? Pode ser bom para poucos dados, mas você vai para dados demais, você sobrecarrega as interfaces, você chega em problemas de limites. É uma coisa enorme, tá? Um dos últimos sistemas que eu estava trabalhando, ele tinha integração com 17 sistemas diferentes. Isso ficava uma loucura total e você precisa de gente. Quando começa com muita integração, você precisa de dedicar pelo menos uma pessoa para ver a integração. Você tem tantas variáveis e tanta coisa que pode dar errada que precisa prestar muita atenção nisso. Faz sentido. Eu estou colocando aqui, baseado no que você acabou de falar. Vicente, faz sentido aqui, de acordo? É muito importante ter um arquiteto envolvido, assim como outra pessoa mais técnica, que possa analisar como a Salesforce vai falar e ouvir outros sistemas. Perfeito, porque dificilmente, né, quando você... Eu não sei qual é o caso da pergunta específica. Do Salesforce, você estava indo direto para outro sistema ou tinha alguém no meio? Tinha algum outro basicamente dois sistemas algum middleware? Não, eram dois sistemas que conectavam direto no Salesforce. Era um Data Lake e um outro que mandava informações para o Salesforce. Uhum. E aí, por exemplo, uma situação difícil que a gente teve foi que, num dado momento, uma informação precisaria ser enviada de forma online para o Salesforce. Então, assim, foi pensado de uma maneira em que a gente receberia a informação com uma vez por dia, por exemplo, mas dependendo como essa informação precisava disparar uma comunicação imediata com o cliente, essa integração precisou ser feita de forma online. Então, a gente precisava receber uma informação X no momento em que o cliente executou uma ação para poder se comunicar com ele dependendo da ação que ele tomou. Então, imagina que inclusive como uma empresa nova que estava nascendo, o próprio cliente não tinha muita noção de como que ia ser essa volumetria, né? Mas acabou que o volume foi muito grande de clientes chamando essa API, né? E, enfim, a gente teve esse tipo de problema. Esse foi um dos problemas graves assim que a gente teve. Então, imagina que foi pro ar uma solução, e essa solução teve muitos clientes acessando ao mesmo tempo, enfim, mandando requisição. Precisava ter tomado uma ação dentro do Salesforce de forma online,
disparar uma comunicação. E essas várias chamadas a gente teve problemas com limites. Então esse é um dos casos, por exemplo, que a gente teve. Perfeito. Olha, sim, pelo que eu estou entendendo, tá, uma coisa que pode ajudar, ver com o seu pessoal de desenvolvimento uma coisa mais ou menos recente do Salesforce que chama Streaming APIs. Você fala API, né? Desculpe. API Streaming do Salesforce, ok? Que é um conceito relativamente, uma flexibilidade relativamente nova, né? A gente, inclusive, no nosso grupo de developers, está utilizando um bom tempo estudando isso, e é bem interessante para esses casos onde você tem um volume muito grande de informações chegando que vai estourar limite se você usar um API tradicional. Tá? Streaming APIs. APIs Streaming. Isso aí acho que se resume, o Gilberto, é aquele negócio, né? Você nunca sabe o que você não sabe. Você está num ambiente, você trabalha ali, o teu feijão com arroz, você fala, eu faço tudo em Salesforce, não tem problema. Você está no universo Salesforce. A partir do momento que você começa a querer falar com sistemas de fora, você tem que ver realmente o que vai acontecer, né? Como é que você vai falar com esses sistemas, o que você vai enviar, né? Então, são coisas básicas. O que você vai enviar para outro sistema? O que o outro sistema vai enviar para você? Ou seja, existem campos para isso, você tem que criar campos customizados, objetos customizados. Qual é a frequência que esses dados vão sair do seu esforço para outro sistema? Qual é a frequência que esses sistemas vão vir para o seu lado? É uma necessidade, existe uma necessidade de negócio que isso seja feito em tempo real, ou seja, o cara está lá no Oracle, apertou um botão, ele tem que ser gerado esse dado aqui, ou vice-versa. Então, esse é um tipo de coisas que o admin está envolvido, mas muito mais o arquiteto, porque o admin ele olha para o seu próprio umbigo, né? Uhum. Infelizmente, é assim, o admin vai olhar porque ele está acostumado a fazer isso. Então, eu, particularmente, se eu sou um admin, eu vou cuidar do meu Salesforce. Agora, se você tem um lance acontecendo lá, no Workday, que é folha de pagamento, ou no Oracle, que é, sei lá, um financial, alguma coisa assim, não é que eu não vou me interessar, mas não é a minha área, né? Então, isso aí que você tem que chegar no meio, você tem que encontrar uma pessoa que possa, pelo menos, né, fazer o link aí de que ambos se falam. Porque a partir do momento que você tem os APIs, tudo bem e tal. Mas não é só isso. Você tem que ver justamente esses limites que você falou aí, tá? E pode até acontecer serem coisas que talvez não sejam tanto assim a nível de integração, mas quando você falou o lance de limites, o que foi os limites? Eu só vejo limites, se você falou, eu só consigo imaginar limite de API, porque se fosse limite interno do Salesforce, não necessariamente seria integração. Se você criou vários registros, ou você criou uma queue, né, uma fila. API mesmo. Então foi API. Então foi coisas assim de você teve um volume muito grande de tentar mandar alguma coisa para outro sistema ou receber do outro sistema. Quer dizer, você receber de outro sistema não é o problema, porque ele vem. Isso aí eu não entendo dessa parte técnica, mas como ele vem de uma forma. Sei que sair do Salesforce, ele vai sair por API. Então, esse aí que foi o problema para vocês, né? Sim. Pois é, eu não sou arquiteto, mas de repente eu veria, existe uma necessidade disso aí ser feito em tempo real? Se existe, tudo bem. Se não existe, pode ser uma coisa que você pode fazer em batch, né? Você acumular tudo isso aí e no final do dia tem um batch, um job aí que você faz, ele põe no calendário, agendado, e depois de, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, ele vai, atualiza tudo, manda para o outro sistema, mas cada caso é um caso. Não, nesse caso, existia essa necessidade online mesmo, inclusive, por exemplo, uma ação que ele tomava, ele tinha que receber um token, com base nesse token, ele tinha que tomar uma ação, ele seguia com algum cadastro, com um preenchimento de um outro cadastro, por exemplo, entendeu? Então, imagina que a pessoa executou uma ação do lado dela, e aí essa ação vinha para o Salesforce, criava, enfim, a conta e tudo mais que tivesse que criar,
e para ela seguir no fluxo, ela precisaria ter uma confirmação e essa confirmação vinha através de um token. Então, assim, era uma coisa que o cara ficava com a tela aberta esperando receber um e-mail com um token para ele poder continuar a ação que ele estava executando. Mas aí foi um caso específico também, mas ok, acho que pelo menos ajudou com essa parte de Não, equipe. é bom você aprender e prevenir, né, para o futuro. Sim, sim, sim. Beleza. Ok. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela pergunta. E Vicente, obrigado aí pelas recomendações. O que mais? Vicente, quais são as suas perguntas? O que você tem para compartilhar hoje? Você sempre tem umas novidades aí, tem algo interessante a acrescentar? Não, eu cheguei atrasado na reunião aí, desculpe, mas não, eu tô. O release novo tem um monte de coisa interessante, né? Espero que vocês já estejam vendo, né? E tal, né? Eu tô bem focado agora em vendo o que do Spring 20 a gente vai ativar, não vai ativar. Aquela dúvida de sempre que tem quando vem os releases novos, né? Exatamente. Bom, deixa eu botar alguém na berlina. Bruno, cadê o Bruno Rolo? Olá, tudo bom? Tudo bem? Você está falando de onde, Bruno? Eu estou falando de São Paulo, capital. Isso, é a primeira vez que você participa? É a segunda vez, eu participei do outro de janeiro desse ano. Ah, beleza. Então, o que você tem para compartilhar com a gente? Pergunta, comentário? O canal é Eu, na seu, cara. verdade, na verdade, eu tenho uma experiência. Só vou colocar o fone para, acho que, melhorar o áudio para todos nós. Só um instante. Para mim tá beleza, eu consigo ouvir bem. Bom, acho que agora melhorou um pouco mais para mim também. Bom, eu tenho Uhum. uma experiência em gestão de projetos na área de engenharia e eu tenho uma larga experiência com RP e SAP. E eu estou retomando a minha oportunidade no mercado na área de TI. E eu conheci novamente o Salesforce. Salesforce, talvez aqui no Brasil, é uma ferramenta talvez nova, né? Talvez com pouco conhecimento. Mas quem trabalha já com alguns sistemas de CRM e ERP, Salesforce já é uma ferramenta muito antiga. E que ela vem ganhando boa notoriedade já de muitos anos para cá. E eu já conhecia Salesforce, numa época que Salesforce era muito forte apenas nos Estados Unidos e tinha uma pouca market share, né? Tinha um market share muito, muito pequeno. E algumas soluções como Microsoft Dynamics ainda tinham uma grande penetração no mercado. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Não, não. E Você quando está eu falando vi correto. que Você está tentando voltar, entrar no mercado novamente de Salesforce, é isso? Exatamente. Quando eu vi a força que o Salesforce conseguiu provocar no mercado, devido à evolução que a própria ferramenta teve, eu fiquei encantado. O Trailhead é uma ferramenta que, para mim, ela é muito inovadora. Ela está acima de qualquer outra solução de software. E eu acho que realmente é uma grande oportunidade para as pessoas que estão querendo fazer a transição de carreira e eu estou muito animado em poder estar participando com você, com o Fernando, que também produz um conteúdo muito interessante para quem quer Uhum. aprender a ferramenta, o Guilherme também. E recentemente eu finalizei um curso da K2 com Álvaro Matos e eu estou muito contente de poder estar participando desse momento que a Salesforce está passando no Brasil. Bom, beleza, cara. Então, deixa eu te dar alguns pontos aí. Eu sou relativamente novo para Salesforce. Não sou igual o Vicente. O Vicente usa o Salesforce há 32 anos. Certo, Vicente? Não, talvez um pouco mais. Não, sério. Esse domingo agora, cara. Eu completei 4 anos da primeira vez que eu comecei a trabalhar com Salesforce. Tá? Depois aí de 30 anos de experiência no mainframe, eu comecei. Larguei tudo, comecei de baixo, né? Passei 6 meses trabalhando de graça, dirigindo 1h30 para cada, né? 1h30 de ida, 1h30 de volta. Então, o que acontece? Apesar de eu estar quase 32 anos fora do Brasil, e sei exatamente o que acontece no Brasil, sei do bom e sei do ruim. O que é o bom? O Brasil, cara, é o país que mais cresce, um dos que mais cresce
no ambiente Salesforce, tá? Tanto que cresce que quando eles perderam o cara que era o cabeça do Brasil, eles foram buscar um cara forte na Oracle de Buenos Aires, tá? Então, a Salesforce Brasil, por mais que não pareça, ela se reporta à Espanha, à Europa, tá? Então, todas as diretrizes que acontecem no Brasil, eles vêm da Europa, não vêm necessariamente dos Estados Unidos. Algumas coisas vêm dos Estados Unidos, mas, no geral, o cara do Brasil ele se reporta ao cara da Espanha. Então, está crescendo muito, tá? Esse é o lado bom. Qual é o lado ruim? Primeiro, todo mundo no Brasil hoje acha que conhece Salesforce, tá? Tem um bando de cara aí que eu vi, 2 anos atrás não sabia o que era um custom settings, não sabia nada e hoje fica aí mostrando de que faz e acontece, que conhece, tá? Então, isso é uma coisa assim ruim. Você conhecer CRM vindo de Microsoft ou SAP e tal, isso ajuda a nível de business, tá? Mas não necessariamente, porque se for o Siebel, tem muita gente no mercado que saiu aí de Siebel, de Microsoft e SAP e foi bater na porta da Salesforce, juntou assim 2, 3 caras e montaram a sua empresa de consultoria e diz, eu sou consultor de CRM Salesforce. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim porque o modelo da Salesforce é diferente. Tá? E como você falou, a Salesforce oferece o Trailhead, que é uma coisa assim bastante interessante, né? de comunitária. E então, o que acontece? A Salesforce está investindo massivamente para que tenha um número maior de pessoas capacitadas. Então, todo mundo acha assim sabe, profissional. Aí você vai na internet, você acha 500 vídeos, você acha 500 pessoas aí oferecendo cursinho, né, por, sei lá, $200, $300. E assim, então, isso aí enfraquece, porque se de um lado existe a demanda do grande profissional, do outro lado tem muita gente curiosa querendo cair de cabeça no negócio e enfraquece. Por quê? Na hora que quem está... É a lei da oferta e da demanda. Então, o pessoal no Brasil precisa bastante de pessoal capacitado. A Salesforce, no Brasil, que eu saiba, ela vende Salesforce e só. Ela não faz um trabalho de professional service, ela não faz um trabalho de educação, tá? De treinamento. O treinamento que faz no Brasil é a K2. Tá? No Brasil, tem uma pessoa da Salesforce que é um instrutor, foi o cara que foi meu supervisor para me pegar minha certificação, e agora tem tipo 2 instrutores no Brasil certificados pela Salesforce. Tá? Eu sou praticamente o terceiro. Eu peguei a minha certificação em fevereiro do ano passado. O que acontece? Não existe pessoal capacitado para fazer treinamento Salesforce. Tá? E outra coisa que acontece muito, não é só no Brasil, é no resto do mundo, o cara acha, porque eu tenho 20 super badges, eu sei Salesforce. Não necessariamente, porque você conhecer super badge você vai, cara, você vai na internet, você procura, você dá um Google, você acha respostas das super badge. Até certificação, você encontra a resposta lá, cara, assim, na tua cara, as respostas da certificação. Então, você vê gente pegando certificação de admin, advanced admin, arquiteto e tal, mas será que a pessoa tem a experiência? Então, é uma coisa que você tem que ver com cuidado, para saber realmente quem você presta atenção, quem você ouve e saber se aquela pessoa está falando porque a pessoa tem experiência, está no mercado, tem trabalhado, ou se a pessoa está simplesmente ali, querendo aparecer bem na foto. Isso não é um problema especificamente do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Mas como a gente está falando aqui, MVP of Sales português, né, da nossa comunidade, então eu acho o seguinte, você está no lugar certo, você está tentando aqui, você falou outras fontes aí que você está vendo, prestando atenção, seguindo. Eu acho que você tem que tentar todas e desistir daquelas que você fala, vem cá, isso está me acrescentando alguma coisa? Você não pode rezar para 2 deuses ao mesmo tempo, correto? Então, você tem que definir isso aí por eliminação, ver quem realmente acrescenta, quem adiciona valor, ou quem está simplesmente aí querendo aparecer para o HANA, quem está querendo virar, né, Gold, MVP, ficar na social media, que isso aí não falta, cara. Infelizmente, o Brasil é um dos maiores pecadores por isso. A quantidade que tem de gente querendo fazer isso aí, se aparecer, mostrar, e não fala muito e não diz nada, isso tem muito. Sacou? Mas você acaba aprendendo isso aí
sacou? E eu acho que realmente aprende, sacou? Como você já falou, o Trailhead é excelente, você está no caminho certo, cara. Você está no caminho certo Eu, mesmo. eu realmente agradeço pela orientação e eu endosso suas palavras, realmente. Eu senti que no momento o Trailhead ele é fundamental, até mesmo porque a gente vive num país em que as coisas às vezes chegam em dólar para nós e às vezes impede que boa parte das pessoas tenham acesso a custear a educação, né? A gente sabe que a educação no nosso país às vezes é um limitante ao preço. E eu tive a oportunidade de pegar esse curso da K2 exatamente em busca disso que você complementou agora. Que eu acho que é muito bom você ter acesso ao contato com pessoas que são certificadas pela detentora da plataforma. E eu não me arrependo mesmo, eu acho que foi uma grande evolução dentro do conhecimento. Acho que o que eu aprendi dentro do Trailhead, eu revi dentro do curso, mas em outros aspectos eu acelerei demais a minha visão dentro da ferramenta. E eu acho que nessas iniciativas também que vocês estão buscando aqui, que são questões práticas e da sua vivência nos Estados Unidos, frente a um mercado que a gente está desenvolvendo no Brasil, eu acho que são propostas muito positivas, né? Que eu acho que aceleram Tem demais o coisas, mercado nacional. tem coisas que são diferentes, tem coisas que são iguais. Por exemplo, eu estou aqui, o Igor está lá em Minneapolis e o Vicente está no Texas. Ou seja, 3 brasileiros, né, culturas idênticas aqui nesse país, mas vocês estão aí no Brasil e, de qualquer forma, tem muita coisa que é igual, né? Pô, a necessidade de você aprender, de você correr atrás. Tá? Hoje em dia não é como era 10, 20 anos atrás. Quando eu comecei em computação, bicho, você tinha um manual para 20 pessoas. Terminal, aqueles terminais 3270, tela verde de banco, você tinha que Sim. disputar aquilo ali. Tá? Eu, para escrever um programa, eu demorava assim, quase uma semana, porque tinha que disputar. Sabe? E desde que eu vim para a América, hoje não tem mais isso, todo mundo tem seus PCs e tal. As coisas mudam. Então, você tem acesso. É igual antigamente, saía um filme no Brasil, saiu um filme nos Estados Unidos, daí a 6 meses saía no Brasil. Hoje não, o Trailhead, pô, liberaram a badge hoje, você pega a badge ao mesmo tempo que uma pessoa pega aqui, ao mesmo tempo que uma pessoa pega na Austrália. Agora, você tem que realmente ver quais fontes, né, as fontes boas para você aprender. Como você disse, a Salesforce é ótimo, sabe? Trailhead é outro ambiente que eu acho assim, muito bom, sabe? Eu acho que você deve pegar grupos regionais, sabe? Que são os grupos, por exemplo, você tem grupo em São Paulo, você tem grupo no Rio, sacou? Sabe, a Trailblazer Community. Então, esses grupos, por exemplo, a gente está aqui, daqui a 2 horas, eu vou começar aqui um evento do Tampa Developers Users Group, é o grupo dos developers aqui de Tampa. É um grupo oficial e, pô, vem gente de tudo quanto é jeito, cara. Vem, assim, pessoal tentando aprender. Tem gente que conhece pra caramba, tem gente que conhece pouco, sabe? E fazer network, né? Sim. Network é extremamente importante, mas é aquela história que eu falei. Eu botei um post no início do ano no LinkedIn chamado Tiger Stripes e Zebra Stripes, ou seja, as listas da zebra e as listas do tigre. Então, a analogia aí era justamente para você ver realmente quem que valia a pena você se conectar, você se envolver e quem era para você, olha, deixa eu deixar de lado, deixar o cara ir falando sozinho, porque é perda de tempo. Mas você está no caminho certo, cara. O caso é network mesmo, o espírito de Ohana existe e acho que é por aí mesmo, sacou? Obrigado. Beleza? Ótimo. Pessoal, o que mais? O papo tá bom. É o que eu falei no início. Começamos com 3 pessoas, estamos com 6. É o que eu falei. O importante aqui é a qualidade do papo, não a Bom, quantidade. então eu queria pegar um gancho, assim, já que você está falando um pouco sobre desenvolvimento de mercado. O que você acha que, por exemplo, precisa ser feito em termos de iniciativa de mercado para que as consultorias no Brasil não fiquem só naquela modalidade de body shop? Eu sei que você está há muito tempo distante do mercado brasileiro, mas eu acredito que você tenha a notoriedade de fato para talvez dissertar sobre o assunto, né? Então, as consultorias às vezes já querem profissionais prontos para alocar em cliente. E uma ferramenta em expansão, ela necessita que às vezes você
desenvolva talentos, né? Você acha que é função da Salesforce? É função das consultorias também? Bom, o Igor e o Vicente já me conhecem daqui, dos meus tópicos na internet. Eu não tenho papo na língua, eu falo mesmo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, manda conta. O que acontece? Esse problema que você está falando aí não é só um problema do Brasil, tá? É um problema daqui também. O ano passado, eu fui oferecido um trabalho que eu estava esperando uma quantia X, a quantia veio 50% a mais do que eu estava esperando. Tá? Isso no Brasil é difícil, aqui é quase impossível. Você pedir $1 e o cara te dá $1,50 de salário. Tá? No meu caso, eu vi assim, uma coisa assim absurda. Eu falei assim, cara, será que isso está errado? Aí perguntei, o cara, não, é isso mesmo. Eu falei, beleza. Mas só que, com esse salarião aí, todo um título magnífico e tal, vi aquelas coisas. O cara queria alguém que, pô, bicho, ele queria que eu fosse o goleiro, o zagueiro, sabe? O meio armador, o ponta direita, que eu lançasse, eu batesse o gol, recebesse, matasse no peito e fizesse o gol. Então, isso não é uma realidade somente do Brasil. Uma realidade, assim, esse é o modelo que existe no mundo das empresas de consultoria. As pessoas me perguntam, você quer aprender? Entra em consultoria. Entra em consultoria, aprenda o máximo que você puder e pula fora, porque o burnout, o que é o burnout? Você, cara, você fica entediado, estressado, Sim. porque hoje você pode estar falando em Sales Cloud, amanhã você vai estar falando em Einstein. Então, cara, sabe, eu vejo pessoas aí com 20 certificações e acho difícil essas pessoas conhecerem de todas as certificações, tá? Então, se você acaba chutando em todas as direções, isso é o que acontece. A boa consultoria, ela vai ter os especialistas. Bom, eu tenho um grupo aqui de 10 caras especializados em sales, outros 5 em marketing cloud, outros 9 em Pardot e assim por diante. Isso aí funciona. Mas quando você pega uma pessoa, eu quero uma pessoa só que saiba tudo, pô, você não vai pagar essa pessoa o salário de 10 funcionários. É o que eu falei antes. Tem empresa aqui que ela quer contratar um admin-loper. Porque, em vez de contratar um administrador e um developer, né, um desenvolvedor, ela quer matar duas coisas com a sua cajadada, mas não quer pagar o salário. Então, esse negócio aí da empresa querer o pessoal pronto, cara, eu não vou culpar a Salesforce, porque a Salesforce, acho que bem antes de eu entrar no mercado, a Salesforce já não era mais uma empresa de CRM. Eu acho que virou realmente uma empresa de marketing, sabe? Assim, não é só necessariamente o marketing, mas ela não está limitada a CRM. Ela faz várias outras plataformas, tá? Várias outras indústrias. Mas o marketing deles é forte e, por causa disso, muita gente, como se fosse um predador. Ela vai e lança aí, porque daqui o Mark Benioff disse que para 2024 ou 2025 quer ter milhões de oportunidades de empregos. Aí o que vai? Um cara que é um marqueteiro, que o Brasil é bom de marketing, tem vários marqueteiros aí, o marqueteiro vai e faz isso. Eu vi marqueteiros sair do Brasil, no Dreamforce, para ir lá no Dreamforce contar a história triste. O pessoal comprou a história dos malandros. Tem marqueteiro que saiu daí, foi para a Europa. Então, esse tipo de coisa, a Salesforce deveria ter que tomar mais cuidado na hora que ela vai habilitar e dizer assim, olha, você é parceiro ou você não é parceiro? Sacou? Então, falando especificamente no Brasil, eu acho que tem que ter uma conscientização do pessoal falar assim, olha, eu até pago os salários. Agora, você tem que me dar um profissional bom. Sacou? Não é simplesmente... E uma coisa que acontece no Brasil, por exemplo, esses eventos MVP Office Hours aqui, o inglês, acontece a cada 2 sextas-feiras, acontece 1, 2 horas da tarde aqui. No Brasil, eu sou obrigado a fazer 6 horas da tarde aí para vocês. Por quê? Porque um gerente, ele não entende que isso é um investimento. É um investimento assim, não é nem investimento, é uma coisa de graça. Pô, que você saia, se eu fizesse esse evento, rolasse aí para vocês entre, sabe, de 1 da tarde às 5 da tarde, que você perdesse aí 1 hora, você não estava perdendo 1 hora, cara. Você estava aprendendo um tipo de educação, treinamento, que se você fosse pagar uma K2, se fosse pagar uma empresa, você não teria, e você está tendo de graça. $500 no mínimo, você tem um... Sacou? Então, é um tipo assim, é uma coisa cultural do pessoal no Brasil não saber investir. Não saber investir no profissional, não saber, sabe, falar assim, não, eu quero pegar o meu cara, vou mandar ele sim para o Dreamforce. Não, vou pegar e vou deixar o cara tirar 1 horinha ali para participar de um evento MVP Office Hours. Se você vai no website da Salesforce, do Sucesso,
e tal, você vê 500 webinars aí que rolam a semana inteira, cara. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. São webinários, assim, de graça, sacou? Com gente que conhece. Aí o que acontece? Quando a Salesforce Brasil vai fazer um webinar desse, eu já tive, infelizmente, eu participei. O que o cara pega? Ele pega um webinar que foi lançado aqui nos Estados Unidos, daí, a um mês depois, ele vai fazer o webinar e nem se preocupa em traduzir para o português. Ele vai pegar uma apresentação de PowerPoint, vai traduzir alguns slides e aí sim colocar. Então, isso é uma coisa que o pessoal tem que demandar mais da Salesforce Brasil, sacou? Tem que demandar mais assim, participação, ouvir o que o mercado está procurando, ouvir o que o cliente está querendo, para que realmente a plataforma possa crescer. Porque vender, eles estão vendendo. Agora, uma vez que você vende a solução para o cliente, você tem que ter o pessoal capacitado para pegar a aula, para aprender e para poder desenvolver. Uma Senão, coisa, cara, a frustração rola, né? uma coisa que eu queria só complementar, não sei se a gente está puxando muito para esse assunto, Olha, a mas gente como tem eu venho de 5 outra minutos área, mais, a gente tem mais 5 minutos para encerrar o evento, concluir. mas Então, eu vai só aí. vou concluir com 30 segundos. Uma coisa que eu vejo aqui muito no Brasil, eu não sei se eu venho dessa área, né? Eu fiz mestrado em marketing. Eu vejo que a Salesforce, pelo menos aqui as coisas que eu vejo, ela pega muito em love brands. Então, você vê muito, ela bater muito na questão do mascote, do wearables, né? Tipo, vestuários. E ela fala muito pouco sobre o potencial da ferramenta. Em alguns materiais que eu vejo, né? Integração, uso prático da ferramenta. E essa parte de love brands me incomoda um pouco, né? Não sei se você sabe mais ou menos o conceito de brand love, né? Mais ou menos, né? Não sei, não. Aqui nos Estados Unidos é forte, mas você está querendo dizer, deixa eu colocar aqui para não pra eu dizer a coisa. Aqui, Salesforce Brasil, muito foco em branding. Isso, É, é isso que quer dizer? muito foco em branding, né? E ela acaba não se apropriando numa escassez que a gente tem no Brasil, são boas práticas de administração. Então, a ferramenta ela ajuda as empresas a decidirem qual o caminho quando as empresas não têm muita maturidade em gestão, que é o que eu acho que existe mais escassez no Brasil mesmo, maturidade em gestão. E acho que é uma ferramenta muito madura. E é aí que a gente pode ganhar mais aqui no Brasil. São nas boas práticas. E aí Pô, você tá vê aí, muito. cara. Isso aí, para mim, eu não vou dizer que é novidade, não é, mas é um ponto interessante. Então, eu vou escrever aqui o que você me disser, tá? Salesforce Brasil, muito foco em brand, porém falta Falta um de foco apoio. nas boas práticas. Tá, conclui aqui, então. Então, como é que você continua essa frase aqui? Muito foco em brand, porém... Falta dar ênfase no, Ok. no potencial de boas práticas. Tá vendo, pessoal? É bom isso, porque ninguém pode dizer, o Carlos estava falando mal da Salesforce. Não, o Carlos está escrevendo aqui o que está rolando, cara. É uma pessoa do Brasil, tá? Falta de dar ênfase no potencial de Boas boas práticas práticas. em rotinas administrativas. Dado. Tá, então deixa eu ver como é que ficou. Muito foco em branding, porém falta da ênfase no potencial boas práticas em rotinas administrativas. Tá, acho que tem sentido. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Gilberto, você está no call ainda? Sim. Você tem algo a comentar? Concorda, discorda? É, sim, tem bastante foco nessa coisa de camiseta, né, pelúcia e tudo mais. Eu acho que assim, Salesforce ela vende muito, né? Realmente, ela é muito boa em vender, mas realmente falta pessoas capacitadas assim e dar. é, Eu não concordo 100% porque, putz, eu não vejo nenhuma solução que hoje tem uma plataforma como o Trailhead, por exemplo, para conseguir capacitar pessoas, né? É, inclusive até a comunidade mesmo, a forma como que ela incentiva a comunidade a se organizar para disseminar conhecimento, para
compartilhar casos, compartilhar problemas. Nesse ponto, eu acho que ela tem sim um esforço e gasta uma energia, acho que é um diferencial até em relação a outras empresas, a energia que ela gasta para conseguir que o conhecimento seja difundido. Mas, porém, sim, tem uma energia muito gasta em branding, sim, que eu acho que é para... É igual ao Senado, tudo acaba em pizza. Brand, cara, não resolve o problema. Sim. Tá? Acionista, o cara que compra uma ação da Salesforce, ele não quer saber de branding. O cara que compra uma solução Salesforce, tipo um banco aí qualquer, não vamos citar nomes, um banco aí qualquer, compra 50 mil licenças de community e tal, ele não quer saber do Astra, ele não quer saber, ele quer saber que você vai apertar o botão ali e você vai estar funcionando. Você pega uma companhia de seguro, você quer saber que o cara vai entrar ali, o teu agente vai entrar as informações, você apertou o botão, sai um arquivo PDF, mandando para o cliente, vai estar fazendo o seu certo. Mas é aquele negócio, isso é uma coisa cultural. Tá? Isso é uma coisa cultural. A gente aqui, a cultura do swag, né, dos brindes aqui nos Estados Unidos, é fantástica, é enorme. Mas aí no Brasil, esse negócio, eu me espanto de vocês terem concordado sobre o branding, porque eu tive num evento no Brasil em dezembro de 2018, para a inauguração do grupo de admins de Recife, e, cara, nego quase chorou, porque eu levei stickers. Eu conheço gente que trabalha no Brasil que não tem um sticker, não tem nada, porque o pessoal não dá. Não existe isso. Pelo menos não existia. O pessoal fala assim, Carlos, é tão difícil você conseguir um swag aqui, para você conseguir um hoodie, né, o moletom preto, pô, cara, é o inferno. Para você conseguir um stickerzinho do Astro, qualquer coisa assim que seja mais interessante, pô, é coisa assim de maluco, cara. Eu fui num evento, tem um tempinho já, de arquitetos da Salesforce, que a Salesforce mesmo que organizou, tem um arquiteto da Esse é um grupo Salesforce. fechado. Esse eu já digo Isso. que é um grupo bem fechado. Sim, quando eu estava em um cliente, e aí eu participei e no evento não teve nada mesmo. Inclusive até uma pessoa questionou, falou assim, pô, Salesforce organizou e não tem nada. Aí ele até falou assim, o objetivo do fórum é falar sobre soluções e tudo mais. Então tem sim essa pegada forte aí em relação a brindes e tudo mais, mas eu não concordo 100% porque eu vejo também um movimento muito grande para questão de aprofundamento técnico e disponibilizar conteúdo gratuito e tem uma energia gasta. Pelo menos eu não vejo outras ferramentas, outras soluções além da Salesforce que consegue fazer isso dessa forma que a Salesforce faz. É lógico que tem muito espaço para melhorar e para crescer e tudo mais. Mas também tem uma comunidade muito forte que se ajuda, que inclusive usando ferramentas da própria Salesforce, né, fórum e com as comunidades e tudo mais, para conseguir se ajudar e conseguir fazer a plataforma crescer nesse sentido. Beleza, gente. Então é o seguinte, olha, a gente está passando alguns minutinhos aí, ninguém está morrendo. A última coisa que eu queria falar, a gente ainda vai ter o próximo evento no final de março, mas o pessoal que está no Brasil, aí, Gilberto, Bruno, vocês vão no evento da Salesforce dia 8 de abril em São Paulo? Sim, o objetivo é conseguir estar lá, sim. Eu vou. Inscrito eu já estou, vamos ver. É gratuito, não paga nada. Uhum. Tá? Eu vou com certeza, vou estar lá. Eu só preciso acertar se eu vou chegar na quinta-feira antes, dia 2, porque eu tenho várias coisas para fazer a nível de cliente da Copado. Mas com certeza no dia 8 eu vou estar lá. Espero que daqui no próximo evento nosso aqui eu possa confirmar as datas que eu vou estar e vai ser o maior prazer estar com o pessoal aí, né, de frente a frente, conversar de igual para igual. E pode ter certeza que uma coisa que não vai faltar comigo vai ser swag, cara. Você pode ter certeza disso. Inclusive, eles estão Beleza? chamando de bootcamp agora esse evento, né? Bootcamp. Eu vi que estão chamando disso. Então, algo mais que alguém queira acrescentar? Não, minha parte tranquilo. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo que compareceu hoje, ao Vicente, aí, o Igor, Bruno, Gilberto. E mais tarde eu vou postar isso no canal MVP of Sales Português, vou postar no YouTube e também no Twitter. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí e a gente se vê no mês que vem. Abraço. Abraço geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau.